Quantos estão felizes? Estes 14 dias foram 14 dias de muita experiência. Desde o primeiro dia que hemos chegado allá em África, Moçambique, não hemos parado em um solo dia. Allá empieza, pero antes de empezar de dizer alguma coisa, quero ler o texto com vosotros. Abre suas Bíblias comigo para que vosotros podeis tomar vuestro asiento. Juan capítulo 6, vamos a ler aqui. Juan capítulo 6, el versículo a partir del versículo 1, que aqui está hablando, todos conhecem o passagem, está hablando da alimentação de los 5,000 e me identifiquei com esse texto quando estuve aí em África e eu quero ler com vosotros, que diz assim a palavra de Deus. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Escúchame bien, ¿eh? Y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Filipe: ¿dónde compraremos pan para que coma estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Filipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es eso para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Antes de sentar, yo quiero que tú dices así conmigo: en las manos del Señor, o en las manos de Jesús, funciona. En la tuya no. Amén. Puede tomar asiento. En las manos del Señor funciona. Aleluya. Yo de verdad estoy muy contento y de ver aquí también los hermanos que oraron por nosotros. Mi esposa que quedó aquí juntamente con los obreros a cargo de esta gran responsabilidad que es la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que no es una carga fácil, es una carga muy difícil, porque nosotros estamos cuidando del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos dejó para cuidar. Todo cuerpo necesita un cuidado. Nuestro cuerpo necesita un cuidado. Si nosotros no tenemos cuidado con nuestro cuerpo, el cuerpo se puede se enfermar. ¿No es verdad? Por eso que el cuerpo de Cristo tiene que ser bien cuidado. Sabemos que Jesús es el cabeza. Nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y tenemos que cuidar uno del otro. Nosotros uno del otro tenemos que cuidar. Y yo alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes que oraron por este viaje que para mí ha sido
una experiencia increíble. He pasado cosas allá desde el primer día hasta el último día. El día ahí empieza a amanecer a las 4:30 de la madrugada. A las 5 ya está claro. A las 5 la gente ya está en la calle. Ahí uno despierta pronto o despierta. Ahí no tiene cómo quedar dormido hasta las 9, hasta las 8. No tiene cómo. Ahí uno tiene que saltar de la cama a las 6, lo máximo. La gente tiene que saltar de la cama. Que se puede dormir lo máximo hasta las 6. Pero a las 5 la gente ya está despierta. Tú empiezas escuchando la gente pasando, caminando por ahí. Los niños jugando hasta el momento de ir al cole. Es increíble. Y el cole no es igual que nosotros tenemos aquí. Si vosotros ven cómo son los coles, vosotros, eso no es cole, pero es cole. Entonces los niños jugando por allá. Y nosotros y hemos aprendido a las 4:30, a las 5 ya estábamos con los ojos así. Porque el sol ya empieza a las 6, a las 5:30, el sol ya está un poco caliente. Y los tejados ahí, no sé si vosotros conocen zinco. ¿Sabe lo que es zinco? Es una teja de chapa. Es una teja de chapa, y esta teja es muy finita. Y el techo es muy bajito, es como aquí, assim mais ou menos, poquito mais alto, unos medio metro más o menos. E quando o sol empieza a dar aí, empieza a calentar como um horno. Tu não consegue quedar dentro da habitação, tu tem que sair. Pero por la noche empieza a oscurecer, como a las 4:30 já o sol já desaparece. A las 5 já empieza a estar um pouco mais oscuro. A las 6 está oscuríssimo já. E aí não há luz em los postes, nas calles. La gente que tem luz em casa são bem-aventuradas. Então, aí empieza já a oscurecer. A las 6 já está oscuro. Então, empieza, pero graças a Deus, que durante o dia não há aire, pero a partir de las 6, Deus é tão bueno que já empieza a venir um aire. E este aire enfria las chapas. Então tu puedes dormir por la noche. Es increíble, hermano, es increíble, es increíble. Pero los hermanos ahí tienen que estar a la cama, tienen que estar a las 10, ya tienen que estar ya empezando a dormir, porque despiertan muy pronto, muy pronto. Pero el culto, nosotros despertábamos despertábamos a las 6, tomávamos algo, porque aí não estão acostumados a tomar café e nem comer pão. E nós outros, quando chegava, que gana de tomar um café. Café? E para que café? Então conseguiram um café solúvel, né? Nesse café para nós outros um potecito assim, e mesclava aí com um pouquinho de água, e nós outros tomávamos. Pero disse, não déjalo, é melhor quedar sem café. Não. Então, quando íamos à cidade, e Cláudio disse, com ganas de tomar um café, e passávamos em um lugar para tomar um cafecito. É um cafecito assim, que são 60 meticales, um cafecito. Então, nós outros tomávamos um cafecito, e ele, pastor, quedava mirando, nós outros tomando café, e com gosto, e Cláudio, que bueno ele café. Ele, pastor, bueno, que bueno. Sim, que 60 meticais e um cafecito que tem 6. Isso já não é nem gosto, já é vício. Ai, Senhor. Então, para que vosotros vean, pero la gente tem muita sede, muita hambre del Senhor. Hermano, não há literaturas bíblicas. Quem tem Bíblia viejita é o pastor que tem uma Bíblia viejita. E nós temos um montão de Bíblia em nossos armários, pero não leemos nenhuma. Estão aí, llenando de polvo. É verdade. E os hermanos têm aí uma biblita. O pastor tem uma Bíblia e os demais não têm Bíblia. E nós dizemos, Senhor, isso não pode ser. A literatura não tem literatura bíblica. E eu quedei, Senhor, como pode isso?
Claudio, tenemos que hacer algo. Y empezamos a buscar fuente. Ahí habla el Macua. El Macua es un dialecto. Habla el portugués porque fue colonizado por los portugueses, pero también habla el Macua. La gente, es el dialecto de ellos. Entonces nosotros conseguimos hablar con un pastor que tiene un orfanato ahí en el centro de la ciudad, y el pastor consiguió 60 Biblias en macuas para nosotros. Porque hemos caído en gracia. Hemos caído en gracia de este pastor. E nós quando chegamos e decimos, pastor, temos uma obra missionária aqui cerca, pero os irmãos não têm Bíblia. Que podemos fazer, pastor? Os irmãos necessitam conhecer a verdade, porque este país está bajo tanta tradição, tanta maldição sobre esta nação. A gente necessita conhecer a verdade para que a verdade possa liberar estas pessoas. E ele disse, vou conseguir. E disse, passa, vamos a conseguir. E falou para um chico e disse, traz aqui 2 cajas. E vino como 40 Bíblias. E ele disse, não, eu sinto em meu coração de dar uma caja mais, com mais 20. Foram 60 Bíblias e mais ou menos 20 Nuevos Testamentos, assim de bolsillo para os jovens. E hemos podido dar solamente os hermanos de la central, de la sede e de las congregações. E de las congregações, hermano. Muitos obreiros na congregação não têm Bíblia. E outra coisa que vou dizer para vocês: allá não há meio de transporte público. Não há. E eu, pastor, como tu estava fazendo aquela obra missionária? De ir a 200 quilômetros, 100 quilômetros, 60 quilômetros, ele mais lejos, dá como quase 400 quilômetros em estrada de terra, lleno de bate. Ele caminhou assim, tu não consegue todo o momento. E quando tu barra dele caminhão, tu barra assim, mira. Lleno de bate, como hacía? Porque los que têm seu caminhão aí, cada um cobra o que dá a gana. E cada pessoa que sube na carroceria tem que pagar na carroceria do caminhão. E eu com Cláudia aí dentro da cabine do caminhão. E vamos assim. Se nós outros estamos assim, imagina os irmãos aí atrás. E me dava medo de los irmãos saltar e sair fora da carroceria e cair fora. E eu disse para o condutor: e as pessoas que estão aí detrás? Ele: não te preocupe, estamos acostumados. Hermano, terrível. Nós salimos às 3 da madrugada e chegamos quase às 11:30 no lugar onde íamos fazer o culto. E quando chegamos aí em aldeia, e em cada aldeia há presidente ou líder da aldeia. E a primeira coisa que nós quando chegávamos nesta aldeia, eu falava com ele: quero falar com o líder da aldeia. E nós íamos falar com o líder da aldeia. E ele todo contente para receber-nos a nós. E havia líder que era muçulmano. E nos recebia e ia ao culto. E todos aí sentados para escutar a palavra de Deus. São lugares que muitos não querem ir. Muitos querem ir onde há renta. Pero aí não há nada de dinheiro. A gente não tem que comer, pero são pessoas adoradoras. Aleluia! E vive todo o tempo adorando. E eu queria uma coisa que me ha gostado. Quando tu hablas assim, aleluia, toda a igreja diz assim, amém. Pode ser qualquer um que esteja falando, quando grita aleluia, a igreja amém. E eu queria que isso sucedesse aqui também. Quando eu gritar aleluia, eis assim que é assim, todo tempo. Em todo tempo, os ninhos bailando, os ninhos com los sem sapato, com a roupa toda rota e bailando, pero adorando ao Senhor. Eu disse, Senhor, temos que aprender isso. Às vezes temos muito e não queremos fazê-lo, pero ellos allá sabem adorar ao Senhor no pouco, sabem adorar ao Senhor na escassez.
Há muitas coisas que devemos aprender, hermanos. Allá tu pensa que ellos quedan en el móvil todo el tiempo, primero que no tienen. Y los que tienen son móviles de teclas, de botón. Es como en nuestro país hace 50 años atrás. Es increíble como esta gente adora a Dios. Pero hay potestad maligna terrible que opera ahí en el aire. La gente tiene sed de la palabra, sed de escuchar palabra de Dios, sed de ser instruído, pastor Evandro. Não sei se manda o pastor Evandro para allá para ensinar este pueblo. Pero hay que comer carne de cabrito, de paloma, Paloma é comível allí. Paloma é comestível. Allá está rico. Sabe apoio. Aleluya. Sabe apoio, hermanos. Pero son palomas, no son palomas que essa que vuela por la ciudad, que não há paloma en la ciudad. Não há ninguna volando. Lo come todo, hermano. Pero son palomas criadas en casa. E nós empezamos terminar, o culto empieza a las 9 de la mañana, ¿sabe que hora termina? Se deja, vai hasta las 5, pero termina a las 2. Pero não são cultos aburridos. É porque a gente toda quer que seja assim. E a gente adorando. E quando termina o culto, a gente empieza a cantar grupos na calle. Eu vou mostrar muitos vídeos, porque não há dado tempo de editar vários vídeos que temos. Pero termina o culto, o grupo cantando na calle, e todo aí cantando, esperando o caminhão chegar para levar a seu destino. É incrível o que é. Pero o culto termina e nós chegávamos hasta de 100, 200 quilômetros, chegava a casa às 4, às 5. E de aí ele pastor, vamos visitar um hermano. E já estava oscuro. Vale, vamos. E eu assim, hermano, vamos, pastor. Iba visitar. E quando chegava para visitar estas pessoas, elas quedavam tão contentas, pero tão contentas, que ao final da visita, pero pastor, tem um presente. E venia com uma galinha. E a galinha, e toma, pastor. Essa é nossa gratitude por venir a nossa casa visitar-nos. E eu falava assim, Senhor de la glória, não pode visitar todos os irmãos? As galinas vão dizer, aí vem o pastor presidente, escondemos-nos. É incrível o que Deus faz aí. Incrível. Tuve que deixar as galinas aí com o pastor Aristides. Hemos comido algumas. Pero era tanta que o pastor Aristides quedou com aí. Falei, pastor, ou tu come ou cria, lo que não sei. Porque não vai aguentar hasta que eu vuelva. E me regalaram um montão de coisas, um bastão, me regalaram cana, sabe, cana de açúcar. E vem com um farro de cana de açúcar ao final do culto, pastor. Isso é o que nós temos. E queremos presentear-te com cana de açúcar. Isso é fruto da terra. Nós temos um privilégio muito grande aqui. Nós não sabemos, adoramos, mas temos que aprender a adorar mais, como esta gente adora. E outra coisa, e quando nós chegávamos na igreja, todos estavam lá fora para receber a nós, contentos, porque não estamos solos. Há alguém que intercede por nós. Há uma igreja allá em Barcelona que está orando por nós. E é uma honra recebê-los aqui. Pero eles sabem honrar. É incrível o que fazem. E todos assim, uma fila de cada lado. E passamos no meio e eles cantando, seja bem-vindo, pastor. É o costume, não é que esta gente está. Não é costume. Eu disse, pastor Aristides, por que isso? Não, pastor, aqui nós temos a maneira de honrar. Nós honramos a Deus,
Pero também honramos aqui, não é solamente com vocês, é com cada um da igreja honramos. Sabemos o que é honra. Sabemos o que é honra. E honrando, nós entramos e a igreja nos recebia. Aí de repente começava a entrar os niños bailando, as hermanas, os jóvenes, que coisa mais linda. Pero nosotros, nesta visita que hemos hecho, los pastores nacional, que es el pastor Aristides y su esposa pastor Olinda, nosotros hemos hecho hemos conocido y hemos visitado 50% solo de las iglesias, de las congregaciones. Pero hay nombre de las iglesias, de las congregaciones, en Rapale, en el distrito de Nampula, que es Rapale el lugar, ahí es la sede, donde está la sede. Y después hay una congregación en Pipini, el nombre del lugar, Pipini, es otra congregación. Otra congregación, en Pipini nosotros no hemos podido ir porque es muy lejos. Pero hemos estado en otra congregación que se llama Antilo, que está como 60 a 70 kilómetros de donde estábamos. E depois há outra congregação que também fomos em Najipa. E Najipa já é um lugar próprio, tem um terreno próprio. Pero a maioria das igrejas são uns 4 palos e uma cobertura. E ao lado não tem parede, entra a ventilação natural. E outra congregação que está em Nacopa, que essa tampouco hemos podido ir. A congregação de Namina. Esta congregação já hace fronteira com... me olvidei o nome agora. Agora me olvidei o nome. Depois já me acordarei. De outro país que nos quer que hacemos, não é Malawi, é outro país que nos quer que nós outros hacemos também, que Koinonia chegue a este lugar. Pero aí é muito complicado porque aí mata os creyentes. Pero isso não é problema. Isso não é um problema. Se morrimos, a morte é ganância. Pela palavra de Deus, e morrimos como martírio. E quantos têm medo de morrer? Graças a Deus, nenhum. Então vou mandar alguns para allá. Sim, Senhor. De Namina, um lugar muito bendecido. E quando chegamos aí, havia uma senhora que vindo junto com seu esposo, disse: pastor, quero que ores por nós outros. Porque nós outros, aqui está minha esposa, de 3 embarazos. Quando vai nascer o bebê nasce muerto. E agora está embarazada de 3 meses. É o quarto. E o papá, ou seja, o papá el suegro, viene corriendo, que es el papá de la esposa, viene corriendo con una, no es que para los que usan los musulmanes, una mitra, no es algo. Viene con eso, con su ropa larga y viene, sí, yo estoy muy triste, dice, porque los 3 nietos que he tenido murió, pero yo no quiero que esto muera. Y yo dije, ¿tú crees? Y yo hablé con él, ¿tú crees que Jesús puede hacer algo? Y él me miró así y no tenía cómo decir no. Y dijo, sí. Falei, ¿has creído ya en Jesús? Porque ella no cree. Y yo empecé a orar, dice, Señor, es tu nombre. Tu nombre en esta aldea estará en juego, pero tu nombre es poderoso. Este niño que está, o la niña que está en el vientre de esta mujer, va a venir con vida para que tu nombre sea glorificado en este lugar. Aleluya. Y el hombre el muçulmano, yo tengo la foto con él. Después dice, cuando tú vengas yo quiero seguirte. Donde vayas yo quiero estar contigo. Hermano, yo sentí una presencia de Dios, como Jesús respaldando y diciendo, yo voy a hacer este milagro, porque a través de este milagro esta aldea me va a creer, porque la mitad de la aldea son musulmanos.
y vinieron al culto y quedaron ahí mirando. Dios va a hacer. Yo dije, Señor, es tu nombre. Es tu nombre. Tu nombre tiene que ser glorificado aquí. Y hay otra iglesia, congregación de Mitotiria. Es otro lugar, tampoco hemos podido ir. Y hay otra congregación de Namilala, que es muy lejos. Y hay otra congregación de Namuali, otra congregación. Hay muchas. Y fuera los que quieren añadir al ministerio Koinonia. El ministerio Koinonia está creciendo de una manera increíble en aquel lugar. Pastor Aristide es un misionero que no mide esfuerzo para hacer la obra de Dios. Y yo le pregunté, ¿cómo lo hace? Él falou, pastor, la fortaleza me da Dios. Pero yo quiero ir en esas aldeas donde muchos no quieren ir, porque allá no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quiero proclamar el evangelio a estos pueblos. El número de creyentes está creciendo de una manera increíble y asustadora. Hoy el ministerio Koinonia en Mozambique cuenta con más de 2.215 miembros. Entre miembros y congregados, y cada día llega más. El ministerio Koinonia tiene un proyecto de niños muy grande, que es un proyecto que se llama Núcleo de Niños del Reino de Dios. Y ahora nosotros estamos contando, cuando llegué tenía como 136 niños que son de los hermanos de la iglesia. Pero cuando llegamos pasó de 200. Y yo no sabía lo que hacer en medio de los niños. Vamos a dar comida a los niños. Hemos preparado comida, las hermanas preparando comida ahí, ¿sabe dónde? En 4 piedras, preparando el arroz, preparando el pollo. Y ahora ayer has dado otra comida, arroz y frijoles sin carne. Y yo estaba en medio de los niños para saber, para tener esta experiencia. Y yo me metí en el medio distribuyendo la comida para ellos, todos sentaditos. Pero antes, no son aquellos niños que abalanzan tus manos para coger la comida, no. Todos son educadísimos, senta esperando su turno. Y el hermano empieza a recitar la palabra mientras están preparando la comida. Los profesores están enseñando la palabra de Dios. En el momento de comer, ellos empiezan a recitar versículos bíblicos. Y viene un pequeñito en delante para orar con ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y todo repite la oración. Y yo empecé a repartir la comida. Pero ellos vienen de casa con un tupper, una vasija, pero no un tupper, sin tampa. Vienen con una vasija. Los que no tienen esta vasija, vienen con una bolsita de plástico. Y yo, ¿y para qué vienen con eso? Y cuando coge la comida, ellos ponen el tupper. Y algunos que no tienen una tupper, una vasija, ponen una bolsa. Y yo vi que uno cogía la comida, ponía en el bolso y lo amarraba. Y yo dije, ¿por qué no come aquí? Y yo quedé curioso en preguntar. Y yo dije, ¿por qué tú no comes con los demás? Yo veo que muchos no comen porque una niña, ela dice, no, es porque mi mamá en casa no tiene nada que comer. Y tengo un hermanito pequeño. No me vale comer aquí, sabendo que minha mamãe está passando hambre em casa. Eu não aguentei, eu saí cerca da niña e fui para detrás de um árbol chorar. Eu disse, Senhor, quanta comida nós temos em nosso, onde estamos? E às vezes temos mania que não queremos comer isso. Isso eu não quero comer, não me gusta isto. Desperdiciamos comida. Nossos niños têm mania de comer o que querem.
E quando eu vi uma situação dessa, eu disse, Senhor, isso não pode ter, não pode existir, isso não pode ter. Temos que cambiar a mentalidade. Isso me impactou tão forte, minha vida. E os niños trazem seus papás, e a noite estava lleno na igreja, porque os niños traíram seus padres, e dizem, ha chegado os que nos ajudam com comida. E estão aqui, vêm de lejos, e os papás todos vêm. As mamães que são muçulmanas vêm com seus panos aí e quedam na porta mirando. E quando começamos a bailar aí adentro, porque os irmãos são muito movidos a isso, a alabança, e eles afuera começam também a acompanhar-nos. Esse é apenas um resumo de algo que, pero todavia, tenho que compartilhar muitas coisas onde he passado e he visto com meus próprios olhos. Por isso que me chamou a atenção esse texto, que Jesus, depois que de la muerte de Juan el Bautista, os discípulos foram coger o cuerpo de Juan el Bautista para dar sepultura. Esse texto que nós temos leído, cogeram o corpo de Juan el Bautista para dar sepultura. Pero Deus lhe havia encargado uma missão. Ou seja, Jesus lhe havia encargado uma missão a los discípulos. E eles vêm a Jesus e dizem, Maestro, nós já hemos cumprido com nossa missão. E Jesus disse, vale, salimos a um lugar à parte para descansar. Pero a multitud seguia Jesus. Onde Jesus ia, havia uma grande multitud. Muitos tinham interesse de comer de pão natural, pero muitos tinham o interesse do pão espiritual. E quando Jesus saiu à parte para descansar com seus discípulos, então quando chegou no lugar, aí havia uma grande multitud. E o mais interessante é que não sei como descobriram que Jesus ia estar neste lugar. E eu he visto como a gente aí tem sede de escutar a palavra de Deus. E isso me impactou meu coração. Então, quando Jesus chegou neste lugar, o que me chama a atenção, que Jesus sentiu compaixão por eles. Em vez de os discípulos sentir compaixão por esta gente que tinha hambre, Jesus sentiu compaixão por esta multitud. Jesus, como os discípulos queriam descansar. Quando os discípulos viram tanta gente neste lugar, os discípulos disseram, Senhor, agora tu eres para nós outros. Despide esta gente para que se vaya. Jesus não pode hacerlo. Não pode hacerlo isso. Dá-de vosotros de comer. Eles têm hambre. Eles têm hambre. E lo mais curioso que Filipe era um dos discípulos de Jesus. Sabia quem era Jesus. Pero Jesus ha hecho uma pergunta para Filipe para provarlo. E diz, Filipe, de onde compraremos pão? E Filipe, mais que deprisa, diz, Senhor, eu creio que 200 denários, 200 dias de trabalho, de um trabalhador, de um jornaleiro, que é um denário por dia, 200 dias de trabalho, não dá para comprar pão para esta gente, não dá. Pero quando o Senhor estava perguntando, isso para provar-lhe, o Senhor estava perguntando, Filipe, dá-de vosotros de comer. Eu creio que Jesus naquele momento ele estava querendo dizer, eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que descendeu do céu. Dá a vosotros de comer a eles. Eu não estou falando de pão natural. Eu estou falando do pão espiritual. 200 denários, pero nossa mente às vezes está fora de lo espiritual. Nossa mente às vezes, nossa visão está tão em lo terrenal que nos olvidamos de lo espiritual. Muitas pessoas necessitam escutar a palavra de Deus. Estamos tão encerrados em nosso mundo que não vemos a necessidade de lo que estão sofrendo afuera. Estamos encerrados em nosso mundo, em nosso apogeu, em nossa comodidade. Em nós mesmos, preocupados com nossos problemas, pensando que nosso problema é o maior do mundo. Pero não, hermano, há um povo que clama aí fora, por favor, dá-me de comer. 200 denários de pão, não é muito para eles, não dá para alimentar esta grande multitude. E isso me chama a atenção.
Pero Jesús quería alimentar este pueblo. Ahora viene Andrés, seguramente escucha lo que Jesús estaba hablando. Y Andrés era hermano de Simón Pedro. Y Andrés estaba en medio de la multitud. Y ahí encuentra un muchacho. Y dice: Señor, mira lo que encontré. Seguramente Andrés habló para este muchacho. Yo voy a conjecturar un poco. Seguramente Andrés, cuando vio este niño con una merienda en la mano, dice: oye niño, ¿tú quieres que te presente a Jesús con lo que tú tienes? El niño más que deprisa, sí, claro que sí. Este niño estaba para escuchar a Jesús todo el día. El niño vino para escuchar a palavra todo el día, tanto que ele já vino preparado de casa. Ele já vino preparado, seguramente sua mamãe não estava com ele, seguramente seus padres não estavam com ele, seguramente ele em casa disse: mamã, prepara-me uma merenda, porque eu supo que Jesus vai estar aí na montanha. Eu vou para escutar-lhe, eu vou para receber o que Jesus tem para mim. Mamã, prepara-me a merenda. E a mamãe, mais que deprisa, diz: hijo, eu não posso ir, pero te vou a preparar a merenda. Lo que tu vas a aprender allá, tu vas a venir a compartir com nós lo que Jesus está haciendo. E a mamãe preparou a merenda e o niño estava aí com sua merienda. Ele tinha 5 panes e 2 pececillos para que dar todo o tempo que Jesus estivesse ensinando. Seguramente o niño estava muito atento a lo que Jesus ia fazer neste lugar. E rapidamente Andrés, quando le ve, disse: niño, tu queres que te presente a Jesus? Ele disse: claro que sim, para mim é uma honra chegar cerca do maestro. Então, seguramente, quando Andrés correu de la mano do niño: vem comigo. E quando o niño viene, disse: Andrés dijo: Jesús, maestro, mira, encontré este muchacho. E este muchacho, maestro, tiene 5 panes e tem 2 peces. Às vezes, sabe o que sucede com nós? Dios tiene la solución en nuestras vidas. Dios tiene la solución para nuestros problemas. Encontramos y sabemos que en la palabra hay solución para todos nuestros asuntos. Ahí viene Andrés. Y cuando Jesús vio a Andrés, dice: muy bien, Andrés, tú estás haciendo lo correcto. Pero cuando Andrés llega delante de Jesús, dice: este muchacho aquí tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero él le da uma respirada a Andrés e disse assim: pero mas, que é isso para tanta gente? Eram 5,000 homens, sem contar os niños e as mulheres. Aí tinha aproximadamente como 15,000 pessoas. E seguramente Andrés, quando mirou a multidão, se assustou com o problema. Ele disse: tenho aqui a solução, mas o problema, sabe o que é o problema nosso? Que temos a solução, pero quando miramos o problema, dudamos. Temos a solução em nossas mãos, pero quando miramos a dificuldade, dudamos. E esta palavrita que diz mas. Eu sei que tu me has prometido, Senhor, mas eu sei que tu, Senhor, falou comigo e eu estou aqui esperando, mas Senhor, eu creio em tu palavra, eu he leído sobre isso, mas quando tu disse mas, se acabou, tu estás arrancando a promessa, tu estás arrancando a semilla que foi sembrada. E Andrés dijo: aqui está a solução. Mas, que é isto? Para 15,000 pessoas. Que é isto? Aí Jesus: eu pensei que meus discípulos já haviam aprendido, por estar comigo neste tempo. Eu pensei que eles haviam aprendido de mim, pero eu creio que não. Pero vou perguntar ao muchacho. Vou perguntar ao muchacho. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como ninhos.
Y él dice: muchacho, ¿estás dispuesto a poner lo que tú tienes en mis manos? Eu vou dar uma lição para meus discípulos, porque está comigo e não sabe o que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de la nada criar tudo. Ele não sabe quem eu sou o pão vivo, que é descendido do cielo. Eu sou o alimento espiritual. E disse: muchacho, ¿estás dispuesto a darme lo que tú tienes en mis manos? Claro que sim, porque em minhas manos não funciona. Este pão em la mano de Andrés não funciona. Este pão e estes peces em la mano de Felipe não vai funcionar, porque não está pensando com mente naturales. Há que pensar com pensamentos espirituais. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nossa mirada tem que estar no cielo. Não importa se tu não tienes, de la nada Deus vai criar, pero hay que creer. Quantos estão dispostos a poner sua fé para trabalhar? Amém. Aleluia. E disse a Bíblia que Jesus corre el niño. Claro que sim. Imagina, e se for outro niño? Se for um de nós que tivéssemos nossa merienda? Senhor, são 5 panes e 2 pececillos. Eu não sei quantas horas tu vai quedar aqui dando ele sermão. Eu não vou quedar aqui com fome. Não com hambre. Não. Como te vou dar minha merienda? Que minha mamãe me preparou com tanto carinho. Não te posso dar. Eu vou quedar sem nada. Vou quedar com hambre, Senhor. Pero o menino não pensou assim. Mais que depressa. Toma. Porque eu sei que em minhas manos não funciona, pero em tus manos funciona. E Deus não pode multiplicar o que tu não tienes. Te vou dizer, Deus não pode multiplicar o que tu não tienes. Se tu diz não tenho nada, hermano, tu vai quedar sem nada. Que tienes em las manos? Moisés, que tienes em las manos, Moisés? Uma vara, usa a vara e já está. Usa a vara, Moisés, ya está, hombre. Yo soy Dios. De la nada yo creo todo, y lo que tiene yo multiplico todo. Entonces el Señor coge los alimentos en la mano. Ele dá graça. Eu não sei como ha hecho pastor Evandro. Não sei, hermano. Eu não sei como ha hecho, meu amor. Eu não sei como o Senhor ha partido. E disse: agora vamos partir. Eu me imagino que o Senhor, pero antes de partir, Ele deu graça, e antes de dar graça, Ele disse a los discípulos: agora, aqui há alguém que tuvo a disposição de ponerme em las manos lo que Ele tinha. Agora vosotros, pide a la gente para que sente, de 50 em 50, vamos. Todos aí sentados no césped. Sabe por quê? Deus estava falando: já que tenho aqui a provisão para esta gente, é necessário que eles estejam ordenados. Eu não trabalho dentro de uma coisa desorganizada. Não pode multiplicar dentro de sua casa se tu não sabe administrar tuas finanças. Ai, tu não entende, velho. Eu não posso multiplicar o alimento dentro de sua casa se tu não sabe economizar. Se desperdicia. A coisa tem que estar organizada para que eu pueda multiplicar. Me entra todo no esteja ordenado, eu não vou multiplicar. Deus trabalha dentro da organização. Repite comigo: organização. Quando eu digo isso, não é solamente na vida material, senão que nossa vida espiritual. Como está minha vida espiritual? Por que o Senhor não me dá? Claro, desorganizado. Por que o Senhor não hace? Claro, tem que organizar primeiro. E por que o Senhor não derrama tu poder? Claro, o altar está desarreglado. Há que arreglar o altar.
Há que poner cada coisa em seu lugar. Pero o Senhor já leva 40 anos. Claro, 40 anos tu não entendeu todavia o que eu quero fazer. Aleluia! Outra vez. Aleluia! Amém. Aleluia. Amém. Agora me sinto allá na África. Glória a Deus. Então, aí o Senhor manda organizar a todos. E começa a repartir. Empieza a compartir o pão para toda mundo. Imagina 15,000 pessoas. E diz a Bíblia que todos comeram e quedaram llenos. Aí, lo que sobrou, echaram na basura o que sobrou. Recorreram 12 cestos. Eu acredito que quando as cesta, não? Recorreu de panes, o Senhor disse: a ver quantos discípulos há aqui. Eu creio que Jesus correu as cestas e põe uma cesta em la mano de cada um e disse assim: isso é para que vosotros aprendam a confiar. Eu sou capaz de isso e muito mais. Isso é para vosotros aprender e a saber e conhecer-me. Há que conhecer-me mais. Eu esperava de vosotros, pero tuve que esperar de um ninho. O ninho que não anda comigo. Um ninho que solamente ouviu falar de mim. E está disposto a poner em minhas manos o que ele tinha. Lo pouquinho que ele tinha. Estava disposto a poner em minhas manos. Ele entendeu que em suas manos não funciona. Pero em minhas manos eu multiplico. E eu quero perguntar-te o que tu tens nas manos. Às vezes quando falamos de missão, para quê? Allá em África, seguro que mais de um pensou isso. Para quê? Aqui dentro há tanta necessidade. Pero nós outros estamos aqui. Para que mandar este valor para allá? Para quê? Para quê? Tu não sabe quando isso, tu generosidade, tu não sabe quando chega allá a alegria desta gente. E tu pensa que eles utilizam para a boa vida? Não, simplesmente para anunciar o Evangelho, para pagar os transportes. Os irmãos lá necessitam, sabe de quê? Eles necessitam de um veículo. Eu disse: pastor Aristide, se tu haces isso, alquilando estes caminhões que esta gente te cobra um absurdo por alquilar para levar vosotros. Eu me imagino se tu tem um veículo próprio na mano, um caminhãozinho na mano, as aldeias que vão a conhecer a palavra. Se tu has chegado em várias aldeias desta maneira, imagina-te. E eles solamente têm que desplaçar a este lugar quando nós outros lhe mandamos algo que dá para pagar. Porque quando ele vai com seu caminhãozito, põe a banda aí arriba, os músicos llenos de polvo, em cima dele, e põe os instrumentos em cima dele caminhão, e vai todo vaiar, umas carras assim altavozes, todo com seus parlantes já tudo arrebentado. E a hora se estropiou a tecla de um teclado Cássio que tinha aí. E vá com seu generador, porque eles aldeiam, Cássio, não há luz. E compra a gasolina e chega, põe no generador, hace funcionar o generador e enxerga os instrumentos para alabar a Deus. Estava quase terminando o culto, eu estava aí, vamos a cantar uma canção. Quando eu estava falando, e o chico estava me acompanhando aí no teclado, e sabe o teclado que estava utilizando? Alquilado. E nós outros aqui, não, tem que ser de lo bueno e do melhor, um montão de instrumentos.
Eu disse, Senhor, se esse instrumento que está aí dentro destas cajas, se tiver como mandar para este pueblo, isso para eles é ouro. E o que temos não sabemos cuidar. E quando se estropeia nada, tem que comprar outra. Porque não cuidou bem. As coisas de Deus se cuidam. E nós vamos comprar esse teclado. Incluso, já hemos conseguido já quase todo o dinheiro para comprar o teclado. Porque um teclado allá, isso... Eu não estou falando de um teclado como este. Se fora este. Assim é a festa, Márcio, allá. Santo. Eu estou falando de um teclado de Yamaha. Um pequenito assim. Pero este teclado parece ser um tecladão. Quando empieza a tocar. Deus de la glória. E os sonidos, os baffles, empiezam. Porque está explotado já os baffles. Pastor, necessitamos aqui um sonido rápido, porque isso aqui já acompanha com nós há siglos. E estamos aí tentando arreglar e tal. Pero vamos, e em cima do caminhão para allá e para cá, e chega lá, enxerga o generador, e alabar ao Senhor e com alegria. Eu aprendi hasta uns passitos. E aí uma canção que diz... A nolitera, lole, la lonitera, e Jesus, a nolitape, na nolitape, le, la nolitea, e Jesus. Sabe que canção é esta? Esse é o dialeto de eles que diz assim: nos alegramos, hoy nos alegramos em Jesus. Nos alegramos, hoy nos alegramos em Jesus. Vês? Pires uma fiesta. E os niños chiquititos assim, e bailando, aleluia. Pero não é para mostrar, é natural. Eu disse, Cláudio, é natural. Sim, pastor, estou vendo, é natural. E os niños, aí os niños começam a bailar, e de repente vendo os jovens de aí atrás também começam, nos alegramos. Sabe por quê? A igreja do Senhor tem que ser viva, viva. A igreja do Senhor não é uma igreja muerta, é uma igreja viva. Eu he aprendido, Senhor, agora quando empieza a cantar na igreja, eu vou. Porque às vezes está cantando uma canção bem alegre e um está assim. Para que está mais muerto que vivo. E allá não, todos nos alegramos. Glória a Deus. Amém. Siga orando. Tenho muitas coisas que contar-lhes. A documentação, o que nós vamos fazer agora, é buscado muitas fontes para legalizar a igreja e legalizar a associação. Para que nós podamos, através de associação a associação, mandar contenedores de roupa, de sapato, porque os niños vão todos sem sapato para a igreja. Material escolar, literatura evangélica, bíblica, e nós temos que mandar, queridos. Vamos fazê-lo. Em nome de Jesus. Assim como um ano, o Senhor falava quando estávamos orando aqui, que há grande avivamento que está chegando sobre a África. A África será impactada por el reavivamento que está chegando. Mira por onde passou Estados Unidos, passou por Inglaterra, está passando por Brasil, passou por Brasil, pelo Brasil já começou, já passou por Europa, agora Brasil, estava em Brasil.
E Deus falou comigo, mira, não supero aproveitar. E eu estou mandando a África. A África vai sacudir as nações. Muitos muçulmanos vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E escute agora, já que falando de muçulmano, a maioria de membros e obreiros que estão em Koinonia, Moçambique, são ex-muçulmanos. Ex-muçulmanos. Cada um que conversa, pero que religião tinha antes? Eu era muçulmano. Toda a minha família. E eu conheci o Evangelho. Imagina, eu conheci o Evangelho com a escassez de literatura, de Bíblia, pero a conhecer o Evangelho. Por quem será um valiente que estava disposto a anunciar a palavra de Deus? Nos ponemos de pé. E outra coisa, estamos resolvendo o tema de documentação para legalizar todo, porque queremos em la sede hacer la base de ahí de la iglesia sede. En el nombre de Jesús, yo hablé y seguiré hablando que aí habrá uma base missioneira, que aquele que está disposto, aquele para ser realmente e exercer seu chamado, mandaram quedar pelo menos um mêsito aí, uns 30 dias, servindo aí junto com ele, pastor Aristide. Ai, que bueno. Eu sei que muitos estariam dispostos, a que sim? Passar um mêsito na igreja mesmo, na base, aí não há cocina, a cocina que tem é um fogo a lenha, aí uns assam sua comida, aí não há os bates bonitos que temos aqui. Aí é um agujerito no suelo, aí terá que... Não tem essas coisas, sim, irmão. E outra coisa, não é... o lavabo, a casa de banho não é dentro de casa, é fora da casa, meia parede. Se um dia que está de pé, os que passam assim te veem, olá. Sim. E eu quando ia de Cláudio, vem comigo e vigila. Sim. Claro, para vigilar, porque senão podia, porque não há, a porta que há uma cortinita que põe e todos entram pensando que não há nada aí dentro. E quando encontra aí com as pessoas aí dentro. Então, e outra coisa, a ducha aí é o cubo mesmo com a, vale? Assim é a ducha, vale? E a suíte, ou seja, a suíte sabe como é? A habitação sabe como é? É parede de terra, né? De opique, como fala? De barro, de bambu e barro, reboçado com barro e coberto com zinco. Donde estava eu, era zinco, mas em outro lugar é coberto com ramas. Então, o zinco aí e bajito, esta era nossa habitação do hotel. Eu falei, Cláudio, nós não estamos em uma habitação de um hotel 5 estrelas, é de 7 estrelas, amigo. Aleluia, que coisa maravilhosa. E outra coisa, não, déjalo, senão tu não vai. Se eu abro assim, tu não vai querer. Vale? E a carne maravilhosa, a comida estupenda. Aí é uma harina de maíz branco. ¿Se acuerdas do maíz branco? Aí hace a harina e hace se chama me olvidei o nome agora. Shimo. E shimo é uma polenta, é uma massa que eles fazem com a harina branca e põe a massa assim e põe o caldo de cabrito com sua barriga e todo aqui cocido. Então e disse, e vem para mim e me dar o tenedor e o cuchillo, pero eles não. E eu he visto que nós outros comendo de cuchillo e eles não. Diz, não, eu não quero comer de cuchillo. Leva, irmão, isso para allá. E corria assim, aprendi. Aqui, ó. Comi como eles, aleluia. Que bueno. Depois me ha dado um pouco de, pero depois não passa nada.
pero me curao. Qué bueno. Amém. Hermano, uma bendição. Para mim ha sido uma experiência fantástica. Assim que siga orando para os irmãos, para que isso se regularize. Os irmãos necessita de sonido, necessita de transporte, um veículo da igreja para levar os irmãos. Os irmãos necessitam para cobrir. Há lugares de igreja que não são cobertas. Tem que cobrir, tem que pôr uma lona e pôr o césped não, a rama por em cima para não chover dentro. Construção de algumas congregações, porque são 4 palos com uma cobertura. Então necessita muito, irmão, muito. Mas os irmãos são felizes e adoram ao Senhor com o que têm. Amém.